Alunos da rede de ensino de Cubatão vão participar de concursos sobre o meio ambiente. Começa amanhã a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Infectologista fala sobre prevenção e cuidados contra a dengue. Quarta-feira, dia 22 de maio, o Últimas Notícias está no ar. Boa noite. Nós começamos a nossa edição com o resumo da 16ª sessão ordinária, realizada na última terça-feira, na Câmara de Cubatão. Acompanhe. Havendo o número legal, em nome de Deus da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Na 16ª sessão ordinária foi lido o relatório final, de autoria do vereador Rafael Tucla, que apurou os contratos de manutenção das escolas, atas de registros de preços e demais formas de contratação para a execução e manutenção e construções de escolas e creches da rede municipal de ensino. Porém, encerrado o prazo regimental, o relatório será lido na sua conclusão na próxima sessão ordinária. Na ordem do dia, o projeto de lei de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso das unidades habitacionais do edifício Castro, bem como a destinação aos beneficiários, e o projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Mendes Utopete, que institui no calendário oficial de eventos e festas do município de Cubatão a Conferência Profética Sejam Cheios. Foram aprovados em primeira discussão e em sessão extraordinária, e irá retornar para análise das comissões o projeto de lei de autoria do Executivo, que autoriza o mesmo a doar sem encargos à Zul Parque Itaém Limitada 3 animais equinos pôneis, 1 bovino portador de chifres fêmea e 7 minis bovinos integrante do seu patrimônio localizado no Parque Municipal Cotia-Pará. Esgotada a pauta da ordem do dia, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade participarão do concurso ambiental Minha Lente, Minha Mente e o Meio Ambiente. A ação é coordenada pela empresa Unipar em conjunto com a Prefeitura de Cubatão. O concurso ambiental Minha Lente, Minha Mente e o Meio Ambiente tem como tema este ano Qual a Química para Preservar o Meio Ambiente? O concurso é para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Cubatão e é idealizado pela Unipar e pelo Conselho Comunitário Consultivo e as Secretarias de Educação e Meio Ambiente de Cubatão. Segundo Renato Silvestre, especialista em comunicação da Unipar, este tema é provocativo no sentido de fazer os alunos refletirem sobre a importância da preservação ambiental. O tema deste ano é Qual é a Química para Preservar o Meio Ambiente? E é um chamamento que a gente faz para as escolas e para os alunos refletirem sobre qual é essa fórmula, o que a gente precisa fazer enquanto cidadãos, como comunidade, como sociedade, para achar os caminhos pela preservação ambiental. Então, é um tema bem abrangente, mas ele é abrangente também e provocativo, né? Ele é uma pergunta que a gente espera que as escolas, os professores, façam e reflitam isso junto com as crianças, né? Esse tema ele vem dos nossos membros do Conselho Comunitário Consultivo que trouxeram e fizeram essa eleição por este tema desse ano. E ele faz também uma brincadeira com o nosso slogan da empresa, que é o Faz a Química Acontecer. Então, uma coisa brinca com a outra. Essa química é esse segredo aí que a gente precisa descobrir, como preservar o meio ambiente, como fazer quais são os melhores caminhos para a preservação do meio ambiente. O concurso será dividido em 3 categorias e os trabalhos desenvolvidos serão analisados por uma comissão julgadora. São 3 categorias. Para os alunos de 3º ano, são desenhos, para os alunos do 9º ano, redações e para os alunos de educação de jovens e adultos, são fotos legendas. A gente tem alguns critérios e assim, a gente tem uma comissão julgadora que compõe e faz essa avaliação. Essa comissão é uma comissão mista, composta por colaboradores da Unipar, membros do Conselho Comunitário Consultivo da Unipar, representantes da Secretaria de Educação e da Secretaria de Meio Ambiente, que avaliam com base em alguns critérios: consciência ambiental, expressão, sensibilidade. Então, são temas importantes para você olhar e
e fazer essa comparação e tentar entender se o aluno e se os professores trabalharam bem aquele tema que foi colocado no ano. Maria Lúcia Peralta é diretora de Departamento de Ensino e fala que o tema do concurso é pertinente tanto para os alunos quanto para a família. É muito importante esse concurso porque vai conscientizar tanto os alunos quanto as famílias da importância da preservação do meio ambiente. As energias renováveis, o descarte de resíduo, os cuidados com a água, a energia limpa, os painéis solares. Então, a Unipar ela vai estar trabalhando de uma forma educativa e lúdica com os nossos alunos do município. Preste muita atenção nessa informação, porque amanhã, dia 23, a partir das 10 horas, a Receita Federal abre consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Mais de 5 milhões de contribuintes serão contemplados e o pagamento será realizado a partir do dia 31 de maio. E para saber se você faz parte do primeiro lote de restituição, acesse o site da Receita Federal, gov.br/Receita Federal. Amanhã será mais um dia quente sem previsão de chuva aqui em Cubatão. A Cris Castanheira conta mais detalhes para a gente. A quinta-feira amanhece ensolarada e com poucas nuvens. O tempo permanece aberto durante todo o dia e a noite. Não há previsão de chuva. Os termômetros sobem com as temperaturas variando entre 21 e 32 graus. Os ventos são moderados durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 56% e 87%. Em 2024, o número de casos de dengue teve um grande aumento. Só na Baixada Santista, de acordo com a Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika do estado de São Paulo, foram confirmados mais de 17 mil casos. E para falar mais sobre os sintomas da doença e formas de prevenção, conversamos com a infectologista Elizabeth Dotti. O que é muito importante que a gente tem que entender de uma vez por todas é que a dengue é uma doença grave. Ela mata. Então você tem dois tipos, você tem a dengue clássica e você tem a dengue hemorrágica. Então o que acontece? A dengue hemorrágica ela pode levar à morte, a gente está vendo casos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar de novo nas mesmas coisas que a gente vem falando faz tempo. Para você pessoalmente, protetor, o uso repelente é importantíssimo. Em criança, em idoso, sim, mas para todos, sem exceção. E aquilo, você tem que olhar atrás, você tem que olhar a pocinha de água, você tem que olhar se o vasinho tá com água sobrando, você tem que olhar se numa garagem tem pneu, tem alguma coisa com água. Isso é o criadouro. A gente não tem como ainda bater no vírus os mesmos cuidados de sempre. Não deixar empoçar água, não deixar virar criadouro de mosquito. Senão a gente vai o quê? Cada vez mais ter casos e cada vez mais ter gente infectada e definitivamente é uma doença grave. A maior parte das pessoas, lógico, vai passar por ela. Você vai ter aquela dor no corpo, a dor atrás dos olhos, o febrão. Depois de uns dias vai ter o grosseirão, a coceira, tá tudo certo. Mas uma parte não vai evoluir bem. Uma parte vai acabar sendo internada e uma outra parte vai a óbito. Quem que vai ser o sorteado? Eu não sei. Então não quero ser você, nem eu, muito menos. E hidratar, gente. Hidratar muito, muita água. Você fica muito enjoado. Realmente, quando você tá com a dengue, você fica muito enjoado, estômago, tal. Então o que você faz? Água de coco. Acabou. Tem que ter água ou água de coco. Simples assim. Não dá para ficar. E outra coisa importantíssima é repouso. Repouso absoluto. Dengue resolve repouso e hidratação. Não tem outra coisa para fazer. Não insista no carro que está atolado. Se você não está bem, não pode fazer esforço. Não pode trabalhar. Não. É repouso absoluto. A vacina contra a dengue é um auxílio importante na prevenção. O secretário adjunto de saúde, Márcio Luiz, faz um apelo à população para se vacinar contra a dengue. A dengue ela continua matando em todo o território nacional e hoje nós temos uma forma de evitar os agravos da dengue, que é a vacina
contra a dengue, utilizada em crianças de 10 a 14 anos, e o nosso município está com essa proposta de vacinar as crianças de 10 a 14 anos, e nós queremos convocar você que é pai, mãe, responsável por um jovem, por uma criança ou adolescente, dentro dessa faixa etária, leve-o a uma unidade básica de saúde. Nós temos 13 salas em funcionamento dentro do município, com a vacina disponível. Não deixe que notícias falsas, histórias contadas para você de que não há eficiência na vacina ou que ela pode provocar algum mal, impeça você de salvar a vida do seu filho. A dengue mata e a prevenção é o melhor caminho. Lembrando que a vacina ela não é contra o mosquito. O mosquito ele vai continuar atuando, ele vai continuar se proliferando. E a ideia é que você continue com os cuidados da sua casa, mas cuide do seu filho também. Crianças de 10 a 14 anos é a vez de ser vacinada aqui no município de Cubatão. E na madrugada dessa quarta-feira, um motorista morreu após engavetamento entre carretas no trecho da serra na rodovia Anchieta. Um grave acidente foi registrado na rodovia Anchieta, sentido litoral. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, foi um engavetamento envolvendo 4 carretas. O acidente aconteceu durante a madrugada, no quilômetro 48 da pista sul, no trecho de serra. A primeira carreta teve uma pane no freio, o que acabou provocando o engavetamento. Um dos veículos atingidos, um semi-reboque, caiu na ribanceira. Uma pessoa morreu. A pista sul da Anchieta ficou bloqueada e a operação 5x3 precisou ser implantada. A empresa que realiza o transporte urbano de passageiros em Santos desistiu na noite de ontem de seguir com o processo contra o Santos, governos municipal e estadual e a CBF. A decisão foi tomada após a juíza da Terceira Vara Pública da Fazenda, Ariana Consani, dar um prazo de 15 dias para que a empresa estipulasse a quantia desejada do ressarcimento. E hoje é quarta-feira, é o dia do quadro Entendendo Direito. E no programa de hoje o bate-papo vai ser sobre adoção. Não saia daí, voltamos em instante. E esse nosso encontro está ficando bem interessante. Cada dia um tema interessante para as nossas vidas, né? Porque a gente é bom sermos informados sobre os nossos direitos. E hoje aqui com a gente o Dr. Felipe Iga. Tudo bem, Dr. Felipe? Tudo bom, Jones. Muito obrigado pelo convite. Obrigado à TV Câmara de Cubatão, todo o pessoal aqui que trabalha nos bastidores. Hoje vamos tirar um pouquinho a dúvida do pessoal sobre o processo de adoção. Quais são os requisitos, se é demorado ou não o processo de adoção. Vamos tirar todas essas dúvidas para você ficar sabendo. E nós aproveitamos essa pauta porque dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. E estarão acontecendo eventos pelo Brasil inteiro. Aqui também na cidade de Cubatão estarão acontecendo alguns eventos aqui direcionados a esse assunto, a adoção. Mas quando foi instituído esse dia? Jones, esse dia de conscientização à adoção, de incentivo ao processo de adoção, é recente, é dos anos 2000 para cá. E o processo de adoção é um processo sério. E nada mais é esse processo de adoção que um ato de amor. É um ato de você trazer para o seu lar uma criança que está em um abrigo para ser seu filho como se biológico fosse. Não é gerado no útero, mas é gerado no coração, né? Com muita responsabilidade. Com certeza. E existem alguns requisitos para o casal, para a pessoa que queira adotar uma criança? Sim, Jones. O primeiro requisito é que você seja maior de idade. Então você tem que ter acima de 18 anos para adotar uma criança ou um adolescente. O segundo requisito é ter 16 anos de diferença da criança ou do adolescente que você vai adotar. Então, precisa, na hora de fazer a escolha, de falar os critérios, o perfil desejado, você colocar essa diferença de 16 anos. O terceiro é não ter antecedentes criminais, principalmente a crimes cometidos contra crianças e adolescentes, não ter esses antecedentes. E por último, Jones, os casais que desejam adotar um filho, eles precisam estar em uma união estável, união estável ou casamento, porque não podem duas pessoas quererem adotar uma criança sem ter esse relacionamento conjugal, se podemos assim dizer. Então, você entrando nesse assunto, os casais que têm uma relação homoafetiva, é normal? Normal, Jones. Com as alterações recentes que tiveram sobre o casamento homoafetivo,
eles podem adotar um filho, assim como um casal de homem e mulher, de homem e homem, mulher e mulher, ou até mesmo a união estável em si. Tá. Interessante isso aí. É bom a gente ficar informado, né? Porque a criança está lá esperando um lar, né? E às vezes existem algumas burocracias que a gente entende só ouvindo alguém que entende. Então, por isso que é interessante esse nosso quadro. E muitas das vezes, né, Jones, o pessoal fica ouvindo boatos que, não pode. Você precisa saber, ler, entender, procurar um advogado, procurar a defensoria pública para poder se informar sobre os seus direitos, principalmente nesse processo de adoção. Olha, outra pergunta. Eu posso adotar, ou a pessoa que está nos ouvindo ali, tem um parente lá que quer dar uma criança, não tem condições de criar, ele pode adotar essa criança sem passar pela fila, sem passar pelo processo que existe? Jones, a gente sabe que hoje é o que mais acontece. E a lei está aí para prever que isso não ocorra. Infelizmente, é comum que crianças sejam deixadas em portas de igreja, portas de escola. E a gente sabe que não é o processo comum. O processo é levar para um abrigo essa criança e você participar, fazer todo o processo de adoção. Nesses casos que a pessoa já tem um vínculo afetivo com a criança, o correto seria ela pedir judicialmente a guarda dessa criança. Ela não vai pedir a adoção, não vai pedir para que se torne pai dessa criança, mas sim que ela tenha a guarda dessa criança para aumentar esse laço afetivo com a criança, e os tribunais já têm entendido que após essa guarda, de um comprovado que já ficou um tempo com a criança, que poderia pular a fila, seria uma exceção à regra. Interessante. E o nosso programa ele está sendo assistido, né, por vários telespectadores, não só aqui na cidade de Cubatão, mas como a gente tem um alcance pelo YouTube, pelo Facebook, e chegam algumas perguntas. Quando eles ficam sabendo da pauta, chegam algumas perguntas. E agora nós vamos ouvir algumas perguntas dos nossos telespectadores. Olá, doutor Felipe Iga, meu nome é Marcela França e a minha dúvida é quais os desafios que os adotantes podem enfrentar durante o processo de adoção? Muito obrigado pela pergunta, Marcela. O principal desafio é a demora. O processo, como eu já tinha falado antes, ele é um processo um pouquinho demorado porque ele é criterioso, ele tem que ser assertivo. A criança já passou por um processo de abandono, já foi abandonada emocionalmente, então eles mitigam todos esses riscos para a criança não seja abandonada novamente. Então realmente é um processo demorado, é um processo que eles olham todo o contexto das pessoas, psicossocial, social, de quem está adotando e da criança, para ver se vai se adaptar mesmo àquela família, Jones. Marcela está lá nos Estados Unidos. Obrigado, Marcela, pela sua pergunta, viu? Tem mais uma. Vamos lá? Vamos ouvir? Meu nome é Lília. Tenho duas questões a respeito do tema adoção. Doutor Felipe, qual é o procedimento de adoção aqui no Brasil? E quais os primeiros passos que um casal, ou até mesmo uma pessoa sozinha, devem tomar para poder entrar nesse processo? Muito obrigada. Lilian, muito obrigado pela sua pergunta. Jones, é um passo a passo um pouquinho extenso, porque o processo, como a gente já falou, ele é um pouco demorado, porque ele tem que ser criterioso e assertivo. A criança já passou por um abandono emocional e eles têm que ter assertividade para que esses pais tenham a responsabilidade e a criança não seja devolvida, que isso é o que a gente menos quer. Acontece também. O primeiro passo é você procurar um profissional para te auxiliar nesse processo, seja a Defensoria Pública, Jones, ou um próprio advogado, que ele vai te orientar da melhor forma, vai ver os documentos necessários que você precisa apresentar na Vara de Infância e Juventude. Segundo passo, ir na Vara da Infância e Juventude e preencher esse formulário, esse interesse, demonstrar esse interesse que você quer adotar uma criança, Jones. O terceiro passo seria participar de um curso, como se fosse um curso de especialização, para ver se a pessoa está apta a adotar uma criança. Ele vai passar por entrevista psicossocial, vamos ver os antecedentes deles, todo o histórico deles, fazer visitas na residência dele para ver se ele tem realmente aptidão para prover uma família. O
o setor técnico do judiciário aprovando, falando que essa pessoa está apta, ela vai para o Cadastro Nacional de Adoção, que é onde tem todas as crianças e todos os possíveis pais. Com o seu nome aprovado no Cadastro Nacional de Adoção, o que acontece, Jones? Essa pessoa ela vai falar o perfil desejado da criança. Então, a faixa etária da criança, a etnia, se aceita ser irmãos, que a gente sabe que existem muitos irmãos que estão em abrigo. Então, todo esse perfil vai ser informado nesse passo. Outro ponto que é até legal comentar é se a pessoa deseja ou tem interesse que seja de outro país, Jones. Há essa possibilidade, tem alguns países que têm tratado aqui no Brasil e parcerias com o Poder Judiciário que aceitam fazer essas adoções de crianças estrangeiras. Seguindo, passando o Cadastro Nacional, foi identificado uma criança com perfil parecido, Jones. O que acontece? Vai ser chamado o pai para ver as informações dessa criança, vai ser apresentada esse processo dessa criança. Então, apresentado o processo dessa criança, ele vai verificar se realmente ele quer fazer um segundo passo, que seria se aproximar da criança, conhecer, conversar, ir até o abrigo, ver realmente a criança e começar as primeiras interações com a criança. Logo após isso, passando, a pessoa aceitando, vai começar um estágio de aproximação com a criança. Então, ele vai acabar retirando a criança, ficando alguns dias com ela em casa, deixando ela para dormir lá no abrigo e vai se aproximando ainda. Dando tudo certo, passando uns 15 dias que já está ocorrendo esse estágio e positivo, tanto do judiciário, o juiz vai dar a sentença de adoção. Com essa sentença de adoção, ele fica com todos os direitos como um filho biológico. Olha, e eu já vi situações onde nessa entrevista o pai não estava apto para adotar uma criança. Então isso é muito sério, né? Tem um olhar criterioso. Sim, ali. Sim, todo o judiciário possui um setor técnico, com psicólogos, assistentes sociais, que vão fazer entrevistas, perguntas, vão olhar a vida social desse pai que está querendo adotar. Por exemplo, um pai que só vive fazendo um exemplo bem genérico assim, um pai que vive na balada ou que não consegue estar em casa, trabalha das 7 às 10 da noite, ele não tem condições de prover uma família, de prover os cuidados de uma criança. Então, nessas entrevistas que eles vão ver todo esse aspecto para ver se essa pessoa tem aptidão ou não para fazer essa adoção. Interessantíssimo. Agora temos a última pergunta da nossa telespectadora, Gabriela. Olá, meu nome é Gabriela. Dr. Felipe, existe algum processo ou requisito adicional para quem deseja adotar uma criança de outro país? Jones, eu acabei antecipando um pouquinho essa pergunta. Muito obrigado, Gabriela, pela pergunta. Você pode sim adotar crianças ou adolescentes estrangeiros, só que quando você fala o perfil desejado da criança, você tem que informar que você aceita, existe a possibilidade de você adotar uma criança estrangeira. Lógico, Jones, foi como a gente falou, vai muito da entrevista, dos aspectos que a pessoa tem para adotar uma criança estrangeira. Não dá para uma pessoa querer adotar uma criança estrangeira com 10 anos de idade, uma pessoa que mora nos Estados Unidos, sendo que ela não fala a língua que a criança fala. Então tem alguns aspectos que eles vão verificar se é compatível mesmo, se dá match, podemos assim dizer, né? Olha só, nosso programa chegou ao fim, porém hoje esse quadro foi muito interessante, muito informativo. Eu quero agradecer, Dr. Felipe Iga, muito obrigado pela sua presença aqui e muito obrigado, contamos sempre com a sua sabedoria. Obrigado, Jones, obrigado a todos que fizeram a pergunta, a todos os telespectadores que estão participando toda semana e assistindo o Entendendo Direito. Espero que tenha conseguido tirar algumas dúvidas. Procure um profissional, a defensoria, um advogado, se você tem interesse em fazer esse processo de adoção. Como eu já falei logo no começo, adoção é um ato de amor. Então, você vai colocar uma pessoa na sua residência, na sua família, como se seu filho biológico fosse. E
nesse dia 25 que está chegando, Jones, é importante a gente incentivar e conscientizar as pessoas sobre a adoção. E o Últimas Notícias de hoje fica por aqui. E aproveitando que hoje é o dia 22 de maio, o dia do abraço, abrace alguém. Até amanhã.